Pais, irmãs, boa noite. É um assunto bem profundo, um assunto assim muito rico, né? E assim, eu vou tocar em alguns pontos que eu vi, que certamente vai ser enriquecida pelos comentários de vocês depois também, né? E contando com a graça e a ajuda do nosso Senhor, né? Eu queria começar, a Claire estava orando e me veio um texto. João, quando João Batista diz, né, que é necessário que ele cresça e que eu diminua, né? O crescimento é isso, é Cristo crescendo em nós e nós descansando nele, nisso a gente vai sendo diminuídos, né? Toda a nossa participação assim natural vai sendo substituída pela própria vida do Senhor. Esse é o terreno que a Hannah fala, né? Ela começa o capítulo assim: que uma das maiores objeções feitas contra aqueles que defendem esta vida de fé é a de que não ensinam crescimento na graça. Eles supostamente ensinam que em algum momento a alma atinge um estado de perfeição, além do qual não há avanço, e que todas as exortações nas Escrituras que apontam para um crescimento e desenvolvimento são consideradas nulas a partir deste ponto. E não é o que a Escritura fala, né? Porque a gente vê na vida dos apóstolos que eles continuaram crescendo até o dia que o Senhor os chamou, né? Eles continuaram sendo aperfeiçoados. Então, não há um nível de crescimento que a gente atinja e dali a gente não precise mais crescer. Isso são filosofias esotéricas, né? Como o budismo, que fala que você chegou a um karma de perfeição e dali não tem mais nada. Não existe isso. Na Escritura, por sermos pessoas que necessitamos da graça do Senhor, sempre vamos necessitar dessa graça. Então, sempre vamos crescer. Uma irmã que já viveu assim, converteu nova e hoje tem 90 anos no Evangelho, ela continua crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. E isso é natural para todos os filhos. Não existe um dia que a gente vai chegar, porque a gente pensa assim, no passe de mágica, né? Eu vou acordar perfeito. Né? Essa perfeição é só em Cristo, né? Quando partimos para lá, não teremos mais o que crescer. Mas enquanto estivermos aqui, continuaremos crescendo e dependendo do Senhor mais e mais. E aí ela faz duas perguntas no segundo parágrafo, que é qual o crescimento apontado pelas Escrituras, né, o que ela deseja mostrar. Ela fala, como a verdade é exatamente o oposto dessa afirmação, tentarei responder às objeções e mostrar o que para mim parece ser, que é para a Hannah, né, parece ser o crescimento apontado pelas Escrituras e onde a alma deve estar para poder crescer. Existe um solo, que ela vai falar mais à frente, que é um solo inteiramente frutífero, né? Que é o solo, que é o próprio Cristo. Ele é o lugar onde fomos colocados, né? Nós fomos desarraigados do mundo perverso, né? Desse mundo tenebroso, e fomos colocados no reino do Filho do Céu Amor. A gente foi plantado nele pela sua morte, como diz Romanos, né? Então, Cristo é o lugar de crescimento, né? Então, ela fala assim, qual o crescimento apontado pelas Escrituras? Aí ela cita 2 Pedro, né? 3,18, que os irmãos citam muito do crescimento na graça, né? Esse crescimento na graça, esse apontado pelas Escrituras, é o conhecimento do Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né? E ela fala, e onde a alma deve estar para poder crescer? E aí a gente vai lá para João 15,4, né? Permanecer em mim, né? Vós que estáis em mim, podeis dar muito fruto. Ele está falando de uma vida de crescimento. Ele fala assim, está em mim e eu em vós. Né? É necessário que ele cresça e eu diminua. Estais em mim e eu em vós. Como nós naturalmente, né? A parte dele não temos como dar fruto, né? Ele fala, como a vara de si mesma. Nós em nós mesmos não temos como dar fruto. Não pode dar fruto se não estiver na videira
assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, o fruto, o crescimento, ele parte desse princípio. Tudo na casa de Deus parte desse princípio, né? Porque é Cristo que está sendo formado em nós. Não somos nós que estamos sendo formados em Cristo. É Ele que está sendo formado em nós. A ordem inverte. Então, toda vez que a Hannah ela vem falando sobre esse crescimento, desse solo fértil, esse solo produtivo, é Cristo. Então, o que devemos falar? Por isso que ela fala de descanso, né? Da gente deve nos confiar a Ele, porque devemos permanecer na videira. Né? É dele que recebemos todo o suprimento diário, toda a vida diária, tudo que é necessário para crescer, a gente só tem nele. Né? E aí ela vai passando e ela fala que desse crescimento, né? Que ela fala de um crescimento muito profundo, né? Que ela fala, ele expressa exatamente o que nós que ensinamos a vida de fé cremos ser a vontade de Deus para os cristãos. E Cristo tornou isso possível, graças a Deus. Se aceitarmos, né, recebermos, então, de tudo que temos lido, ela sempre pontua do reconhecer, do receber, né? Em seu mais completo significado, todos os mandamentos e promessas que nos envolvam, não permaneceremos como criança, mas cresceremos em Cristo em todas as coisas, até nos tornarmos homens perfeitos, na medida da estatura completa de Cristo. E aí ela fala de um crescimento que ela vai... Eu vou pular porque ela está falando sempre do mesmo princípio. Ela fala que nós, como filhos, não podemos acrescentar um côvado à nossa altura, a gente não pode gerar para nós roupas, vestes adequadas, né? Porque esse é o trabalho que o Espírito Santo está fazendo em nós, de nos conformar a Cristo, de nos vestir, né? Do novo homem que é o próprio Senhor, né? Então, ela vem fazendo a gente refletir sobre esse crescimento, que não está nos nossos esforços, em nós, no fazer. Né? A Otmani fala que quando a gente está unida a Adão, as pessoas do mundo que não conhecem a Cristo, que nunca nasceram de novo, né? E nós mesmos, quando não estamos, né, de alguma forma, saímos da presença, dessa permanência nele, o pecado é muito natural para nós. Nós não nos pensamos assim, hoje eu vou pecar. O pecado é natural nas nossas ações, porque está unido a uma fonte onde só sabe pecar. Da mesma forma, nós, quando estamos em Cristo, é natural que a vida dele seja expressada em nós, porque estamos unidas a ele. Então, é naturalmente que a gente faça as obras dele, né? Então, ela fala dessa fonte, ela fala desse lugar que a gente deve permanecer e precisamos receber esse fato, que nós, em nós mesmos, nunca produziremos nada que nos justifique, porque a nossa natureza foi com Cristo crucificada, porque ela não tem nada de bom, nada que a gente faça parte do Senhor vai gerar fruto de glória para ele, não vai, né? Então nós somos pecadores, né? Como até o irmão Shimani fala, éramos pecadores ontem, somos hoje e seremos amanhã, fora de Cristo, que eu estou falando. Mas quando fomos colocados em Cristo, agora essa situação muda. Por quê? Porque agora a gente está num solo de santidade. Cristo agora se tornou a minha santidade. Né? Ele se tornou a minha justiça diante de Deus, ele se tornou a minha vida. A gente não recebeu vida a parte de Jesus, né? Quando estávamos mortos, nosso devido pecado, né? Recebemos vida, mas Deus nos deu vida? Não, ele nos deu o Filho, porque em 1 João fala que a vida está no Filho. Então recebemos a vida por meio de quem? Do Senhor Jesus. Então, ele se tornou a nossa vida, isso é um fato, e isso a gente precisa receber, e precisamos meditar e considerar que agora somos novas criaturas, estamos num solo fértil. O problema é que nós andamos muito pelos sentimentos, eu não sinto que eu estou numa novidade de vida, eu não sinto que eu estou em Cristo. Então, se eu ando pelos meus sentimentos, eu vou andar numa vida de fracasso. Né? Mas se eu permaneço em Cristo e lembro, e considero e recebo que Ele é minha vida,
Então, naturalmente, eu vou crescer no conhecimento dele, né, que cada vez mais que vai passando, a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo o Senhor, a gente vai vendo como ele é amplo, como ele é perfeito para nós, e nós, né, não somos confiáveis. Então, o nosso lugar de refúgio, esse solo que ela nos plantou é em Cristo. E são verdades que devemos considerar, reconhecer diante do Senhor. Senhor, eu não posso, mas tu pode. Né? E a vida de crescimento, por que eu estou falando disso? Porque a vida de crescimento ela está baseada nesse solo, que é um sólido fundamento, Cristo. Ele é tudo que precisamos, ele é tudo que o Senhor, que Deus proveu para nós. Por quê? Porque nós não podemos sem ele. Então, uma vida cristã de crescimento nunca é pelos nossos esforços, isso que a Hannah está falando. Devemos descansar em quem Cristo é para nós. E aí ela vai falando que uma pessoa, um bebê, um lírio, uma planta, se a gente observa o bebê, ele recebe alimento e ele vai crescendo naturalmente, ele não se esforça para crescer, né? A gente que tem essa habilidade de fazer isso, olha, você precisa fazer isso, se você quer crescer no conhecimento de Deus, você precisa ser assim. Se você faz assim, se você faz assado, se você faz desse jeito aqui, você vai conseguir chegar à perfeição, mas a gente é diferente, a gente lutar pela santidade do que a gente receber a santidade. Quando a gente recebe, por exemplo, ela fala aqui, ó, o problema dela e de todas as outras que ela cita, a irmã, né, que lutou 20 anos, 25 anos, mas quando ela olhou para a vida dela, ela não tinha um crescimento, né, a vida dela tinha crescido um pouquinho nesses 25 anos, desde o dia da conversão dela até ao tempo presente, né, por quê? Porque ela achava que ela, pelos esforços dela, ela cresceria, e na verdade, ela teria que receber alimento do Senhor para crescer, né? Por isso que Pedro fala que a gente recebe o leite racional para que por ele vá descrescendo. Mas em Hebreus fala que a gente não pode viver só de leite, a gente precisa crescer a ponto de receber alimentos sólidos, porque essa é a vida cristã. Só que a Hannah faz para ela pensar, você está mais assim, mais longe, uma vida mais santa agora do que quando você começou? Aí a irmã falou assim, não, né? Olhando assim, não. Por quê? Porque ela baseia-se, né, nos esforços dela. Né? Então, o que a Hannah está fazendo? Ela refletir e a gente refletir que a gente não tem condição de acrescentar um côvado à nossa altura. A gente não tem condição de nos santificar em nada. Porque se a gente busca santidade a parte de Cristo, a gente vai ficar se debatendo, debatendo, debatendo e não sair do lugar. Mas, né, como um homem que mergulha no oceano, no mar, né? E aí eu não sei nadar, mas eu quero me salvar. Então eu vou tentar nadar do jeito que eu sei, né? Eu, por exemplo, nado prego, né? Então se eu caio eu já afundo. Então eu vou me debater para tentar nadar e chegar à superfície, chegar até a areia, né? Ao limiar. Então eu vou me debater e nunca vou chegar. Eu vou dar abraçadas e vou continuar no lugar onde eu estou, no mar. Mas se o Espírito Santo, que é o nosso salva-vida, se ele nos pega e vai ele conduzindo, e agora eu permito que ele me conduza, eu vou chegar à terra firme, porque ele sabe como fazer. Né? E assim é o crescimento. Né? Por isso que Paulo fala, Apolo regou, Paulo plantou, eu reguei, né, ou vice-versa, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, tudo que a gente não faz a parte de Cristo, a gente faz por meio de Cristo. Então, agora, se eu estou na rocha, se eu estou no fundamento, se eu estou nesse solo fértil, agora sim, por meio dessa fé, desse lugar que ele já me colocou, da onde eu tenho toda a provisão, eu vou rejeitar o pecado, porque Cristo agora é minha base, né? Então agora eu vou tratar os pecados que o Senhor tem trazido à luz. Não vou me preocupar com aqueles que eu ainda não sei, mas eu vou me preocupar com aqueles que o Senhor tem mostrado. Então, Senhor, eu vou tratar o meu pecado diante do Senhor
e vou me apoiar na substituição, que é o próprio Senhor. Então, isso é um solo fértil. Não tem como você não crescer quando você permite que Cristo seja quem Ele é para você, né? Não, a gente faz assim, a gente pega a vida de Deus e a gente faz essa loucura, né? A gente pega a vida de Deus, a gente quer, né? Se a gente pudesse, é claro, pegar as coisas de Deus e a gente deixa o próprio Deus. A gente quer a santidade de Deus sem o próprio Deus santo. A gente quer a justiça de Deus sem a justiça, sem o próprio Deus justo. Então, a gente tem essas loucuras que o pecado fez. Então, quando descansamos nisso, é o que a Hannah está falando aqui, ó. O problema dessa irmã e de todas as outras pessoas que eu me incluo nela, que se encontram em situação semelhante, é simplesmente esse. Elas estão tentando crescer para a graça, em vez de crescer na graça. Se crescemos a partir da graça da onde fomos colocados, essa graça vai abundar. Mas se crescemos, tentamos crescer para obter a graça, então nossos esforços são limitados. Da mesma forma da santidade. Se Cristo, ele foi feito por Deus, para nós. 1 Coríntios 1:30. Justiça, santidade, redenção e santificação. Santificação, sabedoria e redenção. Então, é a partir de Cristo. Cristo, ele é para mim. Né? E aí agora eu vou ter um outro instrumento, a palavra de Deus. O que o Senhor faz? Quando a palavra, a gente tem acesso à palavra, o Senhor vai iluminando aqueles campos que ele ainda não reina. Então, esses lugares eu vou permitir que ele flua, né? Então, ela está falando assim, é diferente eu querer justiça, não, eu sou justificada, mas eu vou trabalhar para ser justificada. É diferente, é o que Abraão fez. Ele não, se ele trabalhasse e fosse justificado por obras, Paulo fala que ele seria apenas, ele teria só uma recompensa, como se ele tivesse um salário. Mas logo, quando ele reconhece que Deus é sua justiça, então ele se tornou amigo de Deus. Por quê? Porque ele não tinha, né? Se pegar a vida de Abraão, é como nós, cheio de falhas, mas ele confiou que Deus o justificava. Então, é diferente da gente buscar uma santidade, a gente buscar algo à parte de Cristo. Mas se eu entendo que Cristo é minha santidade, logo eu não vou pecar. Tem tentações que virão e eu sei que o Senhor, eu não vou poder enfrentá-las porque eu não tenho condição de enfrentar, porque é natural, porque está na nossa carne. Né? Então, toda vez que a pessoa enfrenta o pecado, naturalmente ela é frustrada. Por quê? Porque lhe falta fé, né? E a confiança em Deus. Então, ela quer, com o esforço próprio, lidar com aquela tentação. E aí, quando chega na frente, ela cai. Né? Então, mas quando a gente reconhece, Senhor, eu não tenho como lidar com essa tentação, não tenho como fazer isso. Senhor, me guarda, me ajuda, tu podes, porque a vida de Cristo não é ilimitada, né? Ele é muito amplo, ele é muito poderoso, então a vida dele não vai ser melhorada, ele é o perfeito, né? Então a vida dele é absoluta. Senhor, me defende, eu não tenho condição de lidar com isso, então logo eu permito, ele reconheço que somente ele pode, né? Então a partir dele, sabendo que ele é o vitorioso, que ele que venceu o pecado por mim, então agora eu posso me apoiar na sua vitória, é diferente, né? Então a gente não cresce para a graça, a gente cresce na graça, aonde fomos colocados. Diz que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a gente cresce na graça, é nesse conhecimento de quem Deus é. A graça, ela veio para nos suprir naquilo que precisamos, e a verdade para nos mostrar as nossas necessidades. Então, sempre, sempre, Nana vai precisar de Cristo. Sempre. Nunca, nunca eu vou chegar no nível que eu vou ter uma vida absoluta sem Ele. A minha vida escondida, a vida de perfeição é Ele. Então, se Nana um dia vai ser vista como alguma coisa, a glória é dele, porque eu não sou nada. É só deixar a presença dele, imediatamente eu sou tudo que eu sempre fui. Então, qual é a diferença? É Cristo em nós. Esse é o solo onde a graça
abunda, é um solo fértil, é o que ela fala, ó. Para crescer na graça é necessário primeiro estar plantado na graça. E onde que a gente está, irmãs? Independente se eu sinto ou não, o que a palavra diz para nós. Por isso é necessário a gente ter contato com a Escritura, porque ela mostra o coração de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Onde a Celine está agora? Em Cristo. Onde está a Lidiane? Assentados com Cristo. Onde estamos agora, irmãs, nesse exato momento? Na graça. Cristo. Ele é a própria graça. Então, agora, a partir dele, né, por meio dele, porque por isso que fala lá, Paulo sempre vai falar, ó, é nele, por meio dele e para ele. Olha, é por meio de Lidiane? É por meio da Claire? É nele, ó, estamos nele, né? A graça, permanecente nesse solo fértil. Aí a vida que agora flui é por meio dele, porque estamos nele, plantados nele. E a glória de quem? Para ele. Então não tem nada, não tem nada. É isso que a Hannah tem frisado, né? Então ela fala assim, ó, para crescer na graça é necessário primeiro estar plantado na graça. Quando eles entraram na terra, entretanto, a conquista foi rápida. Ela fala que os filhos de Israel estavam no deserto, mas não entraram à terra, porque eles precisavam colocar o pé na terra. Né? Hoje, se estivéssemos no mundo, a gente nunca poderíamos ter uma vida de vitória em Cristo. Por quê? Porque a gente está no lugar hostil contra o Senhor, né? Éramos inimigos dele. Mas agora fomos tirados de lá, e de fato fomos tirados. Fomos colocados num solo fértil, na terra de Canaã. Só que lá tem gigantes, lá tem inimigos que precisam ser dispostos. E isso que fala crescimento, né? Porque aqui na frente ela fala assim, né? Ela vai falar lá na frente. Eu vou pular porque ela está batendo sempre no mesmo ponto, né? Da onde estamos, da onde fomos colocados. Por que um lírio não faz esforço antes ele é bem vestido? Ela fala, até faz uma comparação que eu achei muito preciosa, né? Que Salomão teceu para se vestir, né? De ouro, disso, mas o Senhor fala que ele não se vestiu como um lírio, porque aquele lírio dependia da graça do Senhor, né? Era o Senhor que o vestia, ó, a diferença, né, da gente se vestir e do Senhor nos vestir diante de Deus, né? E aí ela vem falando sobre isso. Então, sobre o fato que devemos crescer, né? E aí, mais à frente, ela fala assim, sobre a necessidade... Eu me perdi, gente, me perdoe. Ela fala dele, né? Deles no deserto. Sim. Então, ela vem mostrando as intempéries aqui, ó, no capítulo. Não existe nenhum esforço no crescimento de um bebê ou de um lírio. Ele não se estica ou se retrai, não faz esforço de nenhum tipo para crescer. Nem é mesmo consciente do seu próprio crescimento, né? E às vezes a gente não está vendo, mas quem dá o testemunho do nosso crescimento é quem está fora de nós, né? Nós estamos naquele lugar que o Senhor guarda, né? Por que não vemos muitas vezes o crescimento em nós? Por quê? Por causa da soberba, do orgulho. Então, quem dá testemunho de nós são os outros, né? E a gente, à medida que eu acho que à medida do crescimento, quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente não se confia em nós mesmos, né? Esse amor próprio nosso vai sendo trabalhado, vai sendo quebrado, né? E também vamos depender do Senhor sempre, vamos ver mais a nossa necessidade dele. E aí ela fala sobre esse crescimento, né? Mas através de um princípio de vida interior, do cuidado da providência de Deus, do trabalho do jardineiro, do calor do sol, da queda da chuva, ele cresce, floresce, se tornando a bela planta que Deus quer. Então ela está falando das intempéries, porque a maturidade é isso. Quando o povo do deserto entrou na terra prometida, a terra de Canaã é uma terra muito fértil, mas se tem gigantes, se tem inimigos, e aí é que o crescimento vai se tornando necessário, porque a gente está numa guerra, né? E aí agora a gente vai lidar com situações onde
onde essas intempéries, essas lutas, é que onde Cristo vai sendo testado, vai ser experienciado dentro de nós. E aí a gente vai crescendo nesse conhecimento de Deus no meio das provações. Então as intempéries vêm, não é para nos entristecer, claro, porque a gente é natural, a gente é limitado. Né? O Senhor está alargando a gente para ter as suas feições, a gente ter as afeições do Senhor, não as nossas, que são limitadas e pequenas. Né? Ele quer que a gente cresça, que a gente seja experienciado, né? Distinguir o bom, né? Como fala em Hebreus, o bom e o mal. Então, ele fala ali assim, ó, do qual muito, Hebreus 5:12. Porque devemos já ser mestre pelo tempo, ainda que necessitar de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Olha, falta de crescimento, a gente sempre está ouvindo as mesmas coisas. É como se a gente estivesse sempre tomando leite. Deus não quer que a gente tome leite, porque o bebê ele toma leite por um tempo, até crescer, mas depois ele começa a comer papinha, comida mais sólida, comida mais substancial. Essa é a vida cristã, mas quando a gente não tem esse crescimento, que a gente não é exercitado, nessas intempéries do crescimento, nós continuamos sempre meninos, né? Mas à medida que a gente vai crescendo, porque crescer vai dando novas responsabilidades, crescer não é uma coisa assim muito boa, né? A gente vai tendo consciência que a gente está numa guerra, que a gente está numa luta, que essa terra de Canaã tem muitos gigantes, né? Que existe muitas fortalezas em nós do que aprendemos, do que ouvimos, que precisam ser derribadas. Então você vai ver que a intempérie, a chuva, o calor, né? O vento, ela vai quebrando essa casca nossa. Ela vai nos tornando mais sensíveis e vai permitindo que a vida do Senhor cresça dentro de nós. Isso é crescimento, irmãs. Por isso que João Batista fala, importa que ele cresça. Então, as adversidades, elas são para nos forjar, para nos fazer crescer. Então, a gente vai ter pecados que a gente precisa tratar, né? Situações que a gente vai ter que ser alargado no amor, no perdão, porque vai ser o amor de Cristo, vai ser o perdão de Cristo, não o nosso, porque a gente ama enquanto a gente tem um reconhecimento, a gente tem um retorno, mas se não tiver um retorno, né, a gente já não ama, a gente já fica, né, a gente já fica com má vontade, né, aquele irmão difícil, né, que trata às vezes de gente mal, né, e aí a gente, na hora de lidar, a gente acha que pode retribuir na mesma moeda. Se ele não foi gentil, por que eu tenho que ser gentil por ele? Ó, né? Então você vai vendo, você vai aprendendo que Cristo ele precisa tomar todos esses lugares da nossa vida, né? Seja na nossa fala, no nosso comportamento, né? A gente está sendo educado, mas essa vida, a vida de crescimento é uma vida de substituição. Então, são princípios, são armas que o Senhor vai trabalhar conosco, a sua palavra, o Espírito Santo, a consciência do sangue, né? Porque às vezes a gente peca, a gente pede perdão e a gente acha que o Senhor não perdoou. Isso é falta de confiança no sacrifício de Cristo, de conhecer o Senhor mais profundamente, que Ele não muda conforme os nossos sentimentos, Ele permanece o mesmo. Então, isso tudo, em todas as situações, o Senhor vai crescendo em nós. Isso é maturidade, isso é crescimento, né? Então a gente descansa no seu operar. E aí, por ser uma terra de gigantes, um solo muito fértil, mas que tem que ser trabalhado, aí ela fala assim, mais à frente, sobre. Ela fala assim, ó, mais à frente. Depois eu volto para lá. Eu não me importo com as circunstâncias. Seu maravilhoso poder pode realizar esta obra e devemos confiar nele em todas as coisas. Quando a gente entende que o Senhor é Senhor da nossa vida, que Ele é o jardineiro que está trabalhando, que Ele está arando a terra, que Ele tem hora que Ele tem que podar, tem hora que Ele tem que colocar mais fertilizante, tem hora que Ele vai ter que adubar, né, que é o fertilizante, tem hora que Ele vai ter que jogar algo para matar aquelas
com aquelas pragazinhas que vão chegando. Então, você vê que um jardineiro ele tem todo um cuidado, né? Ele sabe que tem plantas que não pode ficar muito expostas ao vento, né? Outras precisam de mais calor. Então, ele sabe cada situação que a gente passa, né? E aí, o que despende de nós? O que ela fala? Do descanso, da gente confiar que esse jardineiro sabe o que fazer e sabe como fazer. Então, as intempéries vêm, não é para nos ofender, para nos desanimar, né? O que a gente faz é, quando a gente não tem a consciência de onde estamos e de quem Cristo é para nós, quando vem as lutas, a gente para. A gente desanima, a gente não entende que o desânimo é uma arma do inimigo para nos fazer parar. A gente não entende que, às vezes, a solidão é um pecado contra o Senhor, porque Ele diz que não nos deixaria jamais, né? Que estaria conosco sempre. Então, conhecer as verdades de quem Cristo é para nós é uma arma muito, muito importante para esse crescimento. Assim também contando com o sangue sempre, né? Você vai vendo que à medida que vai crescendo, que às vezes a gente peca, né, que o Senhor fala para não pecar. O que ela fala ali, né, que na sua condição, que ela já falou, né, ele proveu o Senhor para que quanto mais a gente vai crescendo, mais vai ficando distante de pecados. Mas somos pessoas que não somos confiáveis, à medida que descemos, pecamos. Então a gente tem o sangue, temos um advogado junto ao Pai. E esse perdão é imediato, ele não leva dias, mas tem casos dos níveis de crescimento que irmãos ficam remoendo aquilo anos, se permite ficar acusado pelo diabo, e porque não conhece a eficácia do sangue, da provisão do sangue, do advogado que temos junto ao Pai. Então, você vai vendo que a maturidade, o crescimento é você estar fortalecido em Cristo, em quem Ele é, em todas as áreas. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente mais depende dEle, a gente mais confia em Sua palavra, a gente mais depende dEle, a gente teme por andar só, a gente teme por não conhecer suas verdades. Então, você vai vendo que tem armas, né? E aí ela fala que essas intempéries são para crescimento. E no último capítulo, ela fala assim, que não tem como a gente não estar em Cristo e não crescer. A gente precisa estar, assim, considerando diante do Senhor. Senhor, por que essas situações ainda não foram vencidas? Senhor, por que eu ainda tenho essas dificuldades? Se Cristo, Ele é plenamente perfeito, por que ainda eu tenho? Então, a gente trata as situações diante do Senhor, né? E logo em seguida, a gente o louva por quem Cristo é. Né? A gente permite esse trabalhar. Então, as intempéries vêm para que o Senhor possa ser formado em nós. Então, o fato da gente passar muitas provações, isso não é para a gente desanimar, para a gente ficar triste. A gente não vai ficar em luta muito tempo, né? Até os fracassos é para mostrar para a gente que que a gente tem pouca fé, que a gente não tem confiado em Deus como deveria. Então a gente vai para onde? Para Cristo, né? Senhor, aumenta a minha fé, né? Como Pedro falou, né? Vocês têm que perdoar, Senhor, aumenta a nossa fé, porque, né, perdoar 70 vezes 7, né, ele deve ter feito na cabeça dele um cálculo. Ele falou, Senhor, aumenta a minha fé, claro, porque a gente sempre vai ser testado para que Cristo cresça em nós, são oportunidades para que Ele se faça, para que ele cresça, para que Ele nos substitua, para que Ele nos encha do seu amor, né? Então, já terminando, ela fala assim, está claro, portanto, no último capítulo, que o essencial é ter dentro de você a vida de crescimento, Cristo. Então, você não terá opção a não ser crescer. Gente, isso é maravilhoso, isso tira de nós toda a obrigação de crescer, né? Porque a gente ouve assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, a gente tem que fazer assim, a gente tem que fazer assado. Mas a gente nunca é apontado para a gente o lugar do crescimento que é o próprio Senhor. Permaneça nele, permanecer em mim, né? E darás frutos, e frutos permanentes. Olha que coisa linda, né? Então, nos nossos desafios diários, a gente está em Cristo, isso é um fato.
independe se eu sinto ou não. Então, à medida que eu permaneço, de repente a gente descobre que a gente realmente está, né? O irmão Laurence, ele fala isso, né? Que você faz tudo com ele, né? Faça tudo como se Cristo estivesse com você. Então, você vai descobrir que ele realmente está. E aí, agora a gente vai para uma linha mais profunda. Façamos tudo nele. E aí a gente vai descobrir que realmente é por meio dele. Ele está ali conosco, né? A gente está varrendo a casa, está cuidando de um filho, a gente está na presença dele, ele está ali conosco. Ele vai nos dar o amor necessário, um amor equilibrado, né? Porque nós, mães, às vezes temos um amor desequilibrado, uma preocupação desequilibrada por filhos, né? Então, em Cristo, a gente tem um amor adequado, um amor equilibrado, uma confiança capaz de saber que Ele está cuidando. Claro que a gente não vai ser relapsa, né, gente? Mas a gente sabe que Ele cuida dos nossos, Ele cuida dos nossos filhos, né? Então ela fala, e esta vida é a vida em Cristo, que está em Deus, a maravilhosa vida divina da presença do Espírito Santo em nós. Esteja cheio dele, consciente ou não, você irá crescer, não poderá evitar. Isso é maravilhoso. E aí ela fala assim, não se preocupe com o seu crescimento, mas esteja atento para ter uma vida em crescimento. É isso que ela fez a irmã pensar. Você está caminhando 25 anos com o Senhor. E o que mudou nessa vida? Quanto de Cristo foi formado, né? E a irmã olhou e falou assim, caramba, eu só melhorei um pouquinho, né? Porque ela está olhando a partir de si mesma, né? Mas quando a gente está atento e conferindo diante do Senhor, porque é bom a gente conferir, é bom a gente não ter um olhar para nós, né? Mas é bom a gente conferir, né? Como é que está a nossa vida com Deus, essa vida de crescimento? Por que ainda há fortalezas de 30 anos atrás que não foram derrubadas? Por que ainda há pecados de tempo, ou perdão não recebido ou não dado, né, por situações que aconteceram 30, 40 anos atrás? Então, a gente precisa conferir diante do Senhor e recebermos dele luz, sim, mas não para ficarmos tristes conosco mesmo, ou desanimada, porque eu nunca melhoro. A gente nunca vai melhorar, né? É ele, é sempre ele. Então a gente vai para ele imediatamente reconhecendo, Senhor, eu recebo, porque o Senhor é o perdão que eu preciso dar para fulano. Me ensina a amá-lo, me ensina o teu amor. Então, se a gente vai vendo que o nosso é sempre limitado, a paciência, tudo é pequeno, é tudo estreito, né? Por isso que agora Cristo precisa crescer, ele precisa permear esses lugares dentro de nós, das nossas aflições, da nossa vontade, dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos precisam estar centrados nele. E aí ela fala assim, permaneça na videira. Olha, permanecer. Que a vida vinda dele flua através das suas veias espirituais. Foi por isso que eu comprei esse livro há 10 anos atrás, que eu li esse testemunho dela. Eu falei, meu Deus, essa mulher conhece o Senhor, eu preciso receber dessas veias espirituais, que é Cristo em nós, essa esperança de glória. Não coloque nenhuma barreira ao seu poder doador da vida, porque Ele é a própria vida, gente. Ele é, isso é maravilhoso para nós. Isso derruba fortalezas da nossa mente, porque a gente acha que a gente confiar em Deus, a gente vai ficar sem vergonha. Não é assim, gente, isso é mundo. A gente confiar em Deus e permitir que Ele nos substitua, isso é inteiramente frutífero, porque é dele que vem os nossos frutos, né? Como eles dizem em Oséias 14. Ele fala, eu sou como uma faia verde, de mim, aleluia, de mim procede os seus frutos. Não há fruto em nós fora dele, irmãos. Não há. Isso precisa estar muito claro para nós, que não existe crescimento a parte dele. Ele é o solo fértil, né? Ele, o pai é o agricultor, né? E a gente foi colocado na videira. Isso precisa encher nossos corações, irmãs. Isso precisa encher a nossa mente, né? A gente vai deixar tudo por amor dele. À medida que a gente vai vendo ele, aquelas situações pequenas, aqueles hábitos que a gente tem que nos afasta dele,
vai cair, vai caindo, ele vai tirando aquilo, ele vai limpando, ele sabe como limpar, né? E aí ela fala assim, não coloque nenhuma barreira ao seu poder doador da vida, para que trabalhe em você todo o prazer de sua vontade. Entregue-se completamente ao seu controle, coloque o seu crescimento em suas mãos, assim como deposita todas as outras coisas. Então, assim como a gente entrega a ele tudo, devemos entregar também o nosso crescimento, né? Ela fala que o justo florescerá como a palmeira. A palmeira não faz nada, ela só foi plantada. A raiz dela, né, ela até cita ali, eu achei muito interessante, que é como uma roseira que está plantada no solo pedregoso, e ela quer se fazer parte do jardim tentando estender, mas ela já está plantada. Mas ela fica tentando estender-se e fazer parte do jardim. Olha que coisa que a gente faz, né? Como que o Senhor precisa ganhar nossos pensamentos, nossa mente. Porque a gente acha que se a gente fizer, a gente vai ser mais aceito, ou que a gente vai ser melhor. Não existe isso, né? Existe Ele. Né? Ele está sendo conformado, ele está sendo formado em nós, e a gente está sendo conformado com ele. E isso traz para a gente descanso. Né? E ela permita que ele o controle de acordo com sua vontade. Não se preocupe, nem mesmo pense nisso. Não seja como as crianças que escavam suas plantas para ver o quanto crescer. A gente às vezes faz isso, né? A gente quer saber o quanto eu cresci. Olha que coisa. O nosso julgamento é errado, né? Eu lembro que uma vez o meu esposo falou isso, e isso me iluminou. Ele fala assim, que Deus tem uma visão de si, né? E a visão dele é tão perfeita de quem ele é, que é o próprio Cristo, né? Cristo é a visão de quem Deus é. Ele é a expressão perfeita de quem Deus é. Cristo, né? Mas quando a gente olha para nós, a gente tem uma visão distorcida de nós mesmos. Então, a nossa visão não é confiável. Né? Se a Cléia fala para mim, ai, Nana, você faz isso, peraí, como assim? Mas eu sempre fui educada, eu sempre achei que eu fosse gentil. Olha, a minha visão de mim mesma é uma visão distorcida, porque ela não passa pela luz de Cristo. Mas a visão de Deus, a expressão de quem Ele é, o próprio Filho, então é uma visão perfeita. Então agora a gente está no perfeito, né? Por isso que Paulo fala, e vós estáis perfeito nele. Né? Por isso que agora o esposo olha para a esposa e diz, em vós não há pecado nenhum, em ti não há defeito, gente. Isso é nosso. E a gente precisa se alimentar. Né? Eu olho para mim, eu vejo muita debilidade, mas o meu olhar não é confiável. Né? Por isso que o diabo, a primeira coisa que ele faz, ele é distorcer o que Deus falou. Então ele não disse que Deus não disse. Ele disse, Deus disse, mas ele colocou ali uma dúvida no que Deus disse. Né? Então, a gente sempre precisa pegar a palavra de Deus como ela é o próprio Deus. E ela fala da mais profunda intimidade dele, do coração dele. Então, quando nos achegarmos às Escrituras, o que ele tem falado ali da gente, do que ele fez por nós, aquilo que está no seu coração. Os meus sentimentos não são confiáveis, mas ele é. Ele é perfeito, né? Não permita que o inimigo diga para você, mas você diz que você está em Cristo, mas você continua fazendo isso. Então você precisa se apoiar na verdade. Ele é a minha justiça, ele é a minha santidade. E de fato ele é. Né? Então ela fala disso, e ela fala assim, ó, vou terminar agora. Permita que ele o controle de acordo com a sua vontade. Não se preocupe nem pense nisso. Não seja como as crianças que escavam suas plantas para ver o quanto cresceram. Confie absolutamente no jardineiro divino sempre. Aceite a dispensação de cada momento, como se apresenta, de suas doces mãos, como sendo a porção do sol ou chuva necessária para o crescimento naquele momento. E o crescimento fala disso, porque quando vem as provações, em cada situação, à medida que a gente olha para ele, ali naquele momento o Senhor ele tem como nos defender de certas situações. E aí, às vezes a gente passa por momentos dolorosos, sim, a gente passa por situações difíceis, mas a gente não passa só, a gente passa na presença dele. Então não precisamos murmurar, não precisamos questionar.
precisamos sim, o que podemos fazer, como estamos nele, voltar os nossos olhos para ele com gratidão, com louvor, e agradecer por aquela porção diária. É isso que as biografias, Madame Guyon, os irmãos, eles falavam da gente ser grato pela porção diária, ainda que inclua sofrimento, ainda que seja intempéries. À medida que você descansa, que você confia, que você volta o seu olhar para ele, você vai ver que aquilo não é nada, ele está lhe dando, ele é Senhor sobre aquilo. Você está nas mãos dele, você não está na mão do diabo, não estamos na mão do diabo. Então, estamos na mão do Senhor, e ele é essa obra maravilhosa, ele é esse solo precioso, E é nele que estamos crescendo, é ele que está crescendo em nós. E é engraçado, porque por ele crescer, também a gente vai tendo frutos, os frutos de justiça dele, E a gente vai andando na sua boa obra que ele de antemão preparou. Então o Senhor vai sendo glorificado nas nossas vidas, mas não é porque nós crescemos em nós mesmos, é porque ele está crescendo em nós. Então, à medida que ele vai sendo glorificado em nós, é a medida que ele vai crescendo, e essa vida de crescimento, ela fala de tudo isso, Fala das intempéries, das lutas, é uma terra de gigante, a gente precisa colocar o pé na terra, ele já nos deu, então a fé é muito importante para essa vida de crescimento, devemos crer que ele está operando em nós, tanto querer como efetuar, Ele fala que aqueles que se aproximam a ele precisam crer, que ele é Deus, que ele é o galardoador para aqueles que o buscam. Então a fé é uma das armas, a palavra gera fé. Então a gente precisa do Espírito Santo, da palavra, da fé, A gente precisa dessas armas, dessas dádivas para crescer nesse solo muito fértil. Então é um solo que vai dar fruto. Vamos dar fruto se estivermos nele, permanecemos nele, As irmãs permaneçam, não desanime, avance. Nosso Senhor está voltando, A gente tem visto sinais, precisamos ser preparados para as coisas que vão vir, Então, permaneçamos nele. Ele é a videira verdadeira, E o Pai, o seu agricultor. E é todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas se nos afastamos dele, então secamos, Porque se ele é a fonte das águas, se ele é a vida, a parte dele há só secura e não tem valor nenhum, E logo é queimado pelo fogo, pelas provas, Então, irmãs, a vocês.